Um outro motivo que fez com que se implantasse o trabalho de turno foi o motivo tecnológico. Quer dizer, vários processos foram criados de forma que devessem ter continuidade. Então, a questão da quebra iria gerar prejuízo econômico e a continuidade de um processo durante o dia inteiro, durante a semana, fez com que as empresas tivessem maior eficiência e produtividade. Quer dizer, todos esses motivos de ordem econômica e lógica fizeram com que se intensificasse, evidentemente, o trabalho do turno, com prejuízo, sem dúvida, aos trabalhadores. Agora também teriam outros motivos, né, que não são por questões, vamos dizer, de ordem econômica ou tecnológica, que são por questões sociais. Aí a gente vê a questão dos hospitais, 24 horas por dia, da segurança pública, né, já que o ladrão gosta de ir à noite, né, então precisa ter o guarda durante a noite também, transporte, água, esgoto, luz, etc. Então, essas motivações são de ordem social, mas nem por isso elas desfazem a nocividade do trabalho de turno. Então, dando um resumo do que a gente poderia conceituar trabalho de turno, é a prestação contínua de trabalho durante 24 horas, podendo ser de uma atividade contínua ou mesmo descontínua, mesmo com parada de sábado e domingo. Quer dizer, nessas duas situações está caracterizado o problema do turno. Por que o trabalho do turno é nocivo? Por que a nocividade do trabalho do turno? Quer dizer, a gente já falou o seguinte, ele não é conforme o normal da natureza. Trabalha de dia, descansa de noite. Muitos estudiosos, professores do primeiro mundo, inclusive professores brasileiros, colocaram 6 problemas principais do trabalho de turno que ele ocasiona. Primeiro, distúrbios do sono e suas diversas consequências, como insônia, etc. Por exemplo, dormir de dia não recupera a fadiga mental. E isso, por exemplo, gera uma série de consequências psíquicas. Durante o dia, o trabalhador não consegue dormir como dormiria à noite devido a uma série de ruídos normais da atividade diurna. É o ruído do tráfego, são os barulhos do dia a dia, é o choro das crianças, é a atividade doméstica no interior da casa, e que isso tudo se agrava também pelas condições inadequadas de habitação. Que vamos dizer, no Brasil há um déficit habitacional muito grande. Quer dizer, se morar em favela, então, piorou aí, quer dizer, não tem nenhuma, quer dizer, nem dá para se esconder em algum quartinho. Durante o dia, há uma quebra constante do sono, porque as várias dormidas, e quem trabalha de turno aqui, tem vários companheiros de turno, sabem que você quebrando o teu sono durante o dia, você fica com um débito permanente de sono durante vários dias. Quanto menor o número de dias que a gente trabalha à noite, menos prejuízos nós trabalhadores temos. E evidentemente que o trabalho à noite, o trabalho de turno, faz com que os trabalhadores tenham maior predisposição à contaminação e doenças do trabalho. Bom, esses são os distúrbios do sono. Outro fator nocivo, os distúrbios digestivos, refeições em horários irregulares. Quer
quer dizer, aguentar os marmitex do dia a dia do turno. São queimações constantes do estômago, úlcera, e muitas vezes são frequentes as operações que os trabalhadores têm devido a úlceras do trabalho de turno. Sem falar que o inferno da vida do turno provoca um aumento do consumo de álcool, de fumo e dos eternos comprimidos que a gente toma no dia a dia para poder superar as dores de cabeça. Outros distúrbios psíquicos de saúde nervosa, aí tem dor de cabeça, azia, diarreia, perda de apetite, batimentos cardíacos frequentes, tremores, ansiedade, pressão alta, distúrbios nervosos e mentais, etc., que se acentuam com a idade. Inclusive isso está numa pesquisa de um pesquisador inglês, tal de Kohler, feita em 79 e 83. Outros distúrbios do ritmo biológico normal, que é chamado do ritmo circadiano, é uma palavra que diz respeito ao ritmo biológico diário do trabalhador, das pessoas, que altera a temperatura corporal, a pressão sanguínea, o estado de alerta, a vigília do sono, etc. Distúrbios da vida social e familiar, quer dizer, ficamos fora das comemorações de festas e feriados anuais com a família, então é um conflito constante. Ficamos na contramão da sociedade diurna, quer dizer, enquanto você está de folga durante o dia, o filho está estudando durante a semana, você está de folga, na folga, no final de semana da família, você está trabalhando. Então não há adicionais que refaçam esses conflitos. E a gente vê que é constante o número de separações de trabalhadores do turno. Mais um distúrbio, e esse eu quero fazer um relato que um trabalhador de turno fez recentemente aqui em uma reunião sobre a questão da vida sexual. E esse trabalhador dizia: como um trabalhador de turno pode fazer sexo durante o dia se você tem uma criança em casa, ou se mesmo a esposa está num outro ritmo? Isso é uma questão importante para o trabalhador, que na realidade está sendo cortada para o trabalhador de turno. Sem falar também um outro problema, que é um número maior de acidentes, que a tendência, notadamente no período da tarde, noite e madrugada, se acentua. E aqui levantar uma questão importante de um estudo que o nosso sindicato pediu ao DIESAT, comparando o turno fixo às 4 turmas no sistema anterior ou às 5 turmas a partir de 88. E o que foi falado do turno fixo? Apesar de que muitos digam que o turno fixo quebra o turno ininterrupto, mas a realidade mostra que o turno fixo ele está piorando ainda mais as condições de trabalho de todos os trabalhadores. E o resultado dessa pesquisa, que foi concluída agora em março, coloca o seguinte: primeiro, dos trabalhadores de turno fixo, quem só fica de manhã, quem só fica de tarde, quem só fica de noite, e com um turno rodiziante que faz as folgas. Insatisfação generalizada, desigualdade salarial entre as turmas, criando um conflito entre as turmas com reflexo na qualidade e produtividade. Maior número de faltas no turno fixo, porque não há flexibilidade, com dobras constantes dos companheiros, maior ritmo de trabalho, maior número de atendimentos ambulatoriais e com maior número de queixas de problemas de saúde, maior número de acidentes. E é bom recordar
que essa pesquisa ela foi feita numa empresa de papel e papelão aqui no interior de São Paulo, onde a taxa de acidente, que antes era com 5 turmas, onde tinha 5 turmas que a empresa fixou, a taxa era de 170 dias sem acidente. Com a fixação desde o final do ano passado, o número de acidentes passou para cada 15 dias acidentes com afastamento. Por exemplo, quem vai permanentemente à fábrica às 6 horas da manhã deve sempre acordar de madrugada às 4 horas. Com isso, o seu sono é reduzido, porque deve acompanhar a vida da família à noite. E o mesmo acontecendo com companheiros que têm turno fixo das 14 às 22, que chegam à meia-noite e têm que levantar cedo para acompanhar o ritmo da família. Então, na realidade, continuam com um débito permanente de sono. E sem falar que quem só fica fixo à noite é a violentação suprema do trabalho de turno, porque aí começa a ter todos os problemas de forma, inclusive, mais acentuadas do que o rodízio anterior. Sem falar do isolamento desse pessoal em relação aos amigos, aos filhos, etc. Nesse caso de estudo aqui, antes com 5 turmas, havia um convívio muito maior desses companheiros no próprio grêmio da empresa, e hoje praticamente ele foi cortado. E aí eu quero aqui relatar textualmente o que diz um dos trabalhadores objeto dessa pesquisa. O pessoal que trabalha à noite tira a liberdade da família. A família dormiu a noite inteira. Você chega em casa e o que você vai exigir da família? Não faça barulho nenhum. A esposa não pode nem lavar uma louça, que você já está criando caso com ela, porque ela está fazendo barulho e não está deixando você dormir. Então é um ambiente terrível. E as crianças não podem nem brincar. Isso é um relato de um trabalhador de turno feito no início desse ano. E mais um detalhe que piora ainda mais a situação dos trabalhadores em turno fixo, que é só ter folga ao sábado e domingo a cada 8 semanas. Bom, aí a gente falou do turno fixo. Agora o seguinte, e uma outra experiência de 4 turmas no antigo esquema 6x2, quer dizer, essa pesquisa que foi feita entre os trabalhadores da Ródia antes da reimplantação novamente da 5ª turma, já colocou os mesmos problemas de distúrbio do sono acentuado, problemas digestivos, de ordem de saúde geral, psíquicos, sociais e familiares, que inclusive foram agravados com a supressão das folgas existentes da 5ª turma. Sem falar que essa supressão, que passou das 5 turmas para as 4 turmas, aumentou consideravelmente o ritmo de trabalho, com diminuição de pessoal, e muitos companheiros foram submetidos em funções e locais isolados e sozinhos no interior da fábrica. E esse mesmo esquema manteve e mantém pela escala 6x2, apesar de ser rodiciante, uma folga aos sábados e domingos a cada 8 semanas, ou praticamente dentro de 2 meses. E aí, comparando com a questão de 5 turmas atuais, fruto disso que está posto na Constituição. Primeiro, no esquema 5 turmas, 3x2, ampliou-se o descanso e o lazer. A vida social ficou menos comprimida. A tabela de turno possibilitou um ciclo de 35 dias, um número maior de folga, que são 55 dias. A cada 5 semanas, há folgas
2 vezes aos sábados e domingos. Então, praticamente, a tabela das 5 turmas possibilita a questão alternada. Com isso, repõe-se o sono, com esse número de folgas maior, recompõe-se o ritmo biológico, há uma diminuição da insatisfação do trabalho, há uma menor predisposição aos acidentes, evitando-se os prejuízos à saúde, à vida familiar, etc. Mas nem por isso também a questão das 5 turmas, do turno de 6 horas, não é dito que a gente, por um passe de mágica, tira a nocividade do trabalho de turno. Porque nesse caso específico, que foi da Petroquímica União, evidentemente, continuam alguns problemas. Por exemplo, quando principalmente na fábrica não há um número suficiente de trabalhadores e muitos trabalhadores são submetidos a dobras ou têm de voltar na questão de, pelo fato de férias e outros casos, voltar em folgas. Quer dizer, ainda a gente tem um problema que a gente tem de resolver, isso sim, no contrato coletivo de trabalho, fixando o número de trabalhadores por função. E, paralelamente a esse estudo, que foi feito recentemente aí pelo DIESAT, né? Está aqui o doutor Paulo, que é sociólogo, e o doutor Valdemir, que estão aqui presentes aqui na plateia, a gente pediu um parecer para a doutora Frida Marina Fischer, que já estuda há mais de 20 anos as consequências do trabalho de turno. Ela é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e da Fundacentro, que esse estudo ele veio por correio, inclusive, na semana passada para mim, e coloca também que a questão do turno fixo agrava ainda mais a condição de trabalho dos trabalhadores, que por ordem de menos pior, quer dizer, o turno fixo é o pior, menos pior é a questão das 4 turmas e a situação melhor é a questão das 5 turmas. Isso que foi possibilitado pela questão da Constituição. Bom, isso eu quis fazer, dar um apanhado, para mais ou menos situar que as legislações do mundo sempre colocam normas públicas ou normas legais, tanto na Constituição como na questão, nas leis gerais, para poder coibir tudo aquilo que é nocivo. Então aqui é bom recordar que o trabalho do menor, o trabalho da mulher turno, foi proibido por ser nocivo. E o próprio trabalho do turno já tem uma carga muito grande da questão da nocividade. Então agora é importante a gente situar rapidamente aqui em 5 minutos como aconteceu essa luta da inclusão na Constituição do turno de 6 horas. E aí a gente tem que começar desde o início do século, com a própria luta pela redução da jornada de trabalho, que no início a gente tinha jornadas de 14 e 16 horas, e a partir, inclusive, da luta histórica dos trabalhadores do primeiro mundo, e por isso que a gente comemora o 1º de maio, com a questão dos mártires de Chicago, a questão das 8 horas de trabalho, que foi para coibir esse excesso de hora. E um fator importante que fez com que a gente tivesse a jornada de 8 horas, que na realidade ela é precursora da luta pelo turno de 6 horas, foi a greve geral de 1917. Foi uma das principais greves aqui em São Paulo e no Rio, onde se concentravam, na época, os trabalhadores em atividades urbanas, que fez com que a gente tivesse em 1924 e 1925 uma lei
federal, que primeiro foram leis estaduais, colocando tanto a jornada de 8 horas, a obrigatoriedade disso, como a proibição do trabalho de turno aos menores e mulheres, que na realidade, na época, crianças de 2 anos de idade trabalhavam até 14 ou 16 horas no início do século. E aqui vem uma questão importante, que o patronato e os deputados conservadores da época colocavam. Por exemplo, em 1911 já existia um projeto de lei de 2 deputados progressistas, o Figueiredo Rocha e o Rogério Miranda, quanto à jornada de 8 horas. Na época, os jornais, a imprensa não tinha televisão, não tinha nem rádio, né? Colocavam o seguinte, que esse projeto era anárquico, subversivo e imoral, trabalhar 8 horas por dia. E os governantes da época, os ministros, colocavam que esse projeto iria ferir a independência e a autonomia da livre empresa. Pior que esses argumentos ainda são os argumentos atuais, quer dizer, 80 anos depois a gente ouve a mesma coisa. Nos anos 30 e 40, inclusive houve legislações específicas no Congresso que adotaram a jornada de 6 horas, no caso dos bancários, que os bancários tinham um trabalho extremamente penoso e normalmente as tesourarias dos bancos estavam no subsolo. Nesses subsolos, o trabalho do bancário, além do problema mental, que tudo era manual, era uma categoria que estava muito sujeito à tuberculose. Então, nessa época, inclusive também pelo esforço mental, se introduzia a jornada de 6 horas. Então, surgiu essa jornada para combater a nocividade desse tipo de trabalho. Evidente que, com a intensa industrialização brasileira, a partir dos anos 40 e 50, se intensificou e muito o trabalho de turno pelos motivos econômicos de não parar a produção, de ter maior lucratividade, de amortização rápida do capital empregado. E a CLT, de certa maneira, não de uma forma tão incisiva, mas de uma forma indireta, ela tentou tornar mais antieconômico o trabalho noturno, fazendo com que a jornada noturna fosse menor do que 1 hora, fosse menor do que 1 hora, 52 minutos, e estabelecendo o grande adicional de 20% da hora noturna, né? Quer dizer que, inclusive, a gente está superando hoje com as convenções coletivas. Mas o turno de 6 horas, ele surgiu especificamente com a luta dos petroleiros a partir do final dos anos 50, quando se começou a implantar a indústria do petróleo, as refinarias, né, e a indústria petroquímica no país. E é interessante que o turno de 6 horas, a quinta turma de 6 horas, foi objeto do primeiro acordo, de um dos acordos coletivos do sistema Petrobras, que aconteceu em setembro de 61, em que se introduziu já naquela época as 5 turmas de 6 horas, principalmente na refinaria de Cubatão. Evidente que o golpe militar de 64, ele teve como uma das principais questões impedir o avanço dessas conquistas que os trabalhadores já estavam conquistando a partir dos anos 60, que é bom recordar. O 13º salário foi uma conquista dos anos 60, 61, já
se ampliava a conquista do turno de 6 horas, a organização do movimento popular estava bastante adiantada e precisava dar um basta, dar um breque nesse tipo de organização. E com isso, o golpe tentou, de certa maneira, retirar essa conquista para poder facilitar, na época, a entrada do capital multinacional. E, apesar das baionetas, os petroleiros de Cubatão mantiveram isso até os dias de hoje, porque resistiram, apesar de todas as ameaças, quer dizer, de todos a nova lei que foi colocada a partir de 72, com o polo petroquímico aqui de Capuava, com a criação da Petroquímica União. E é bom recordar que para poder acabar com o turno de 6 horas, o Médici instituiu uma lei, já que o Congresso estava amordaçado, que foi a Lei 5.811/72, colocando claramente que o trabalho de turno na indústria do petróleo, petroquímica, etc., devia ser de 8 horas, e pelo fato de ser ampliada a jornada, que a situação de Cubatão era de 6, se pagava um adicional, que era o pagamento em dobro da hora nona, que é da hora repouso e alimentação, possibilitando um adicional, inclusive, de 32,5%. Então, a ditadura militar inseriu uma lei para acabar com essa questão do turno de 6 horas. Bom, 72 o tempo foi passando, houve a retomada a partir de 78, 79, a partir do ABC com as novas lutas, e foi colocado na ordem do dia a questão da Constituinte. Frente a um arcabouço jurídico de CLT e leis federais aí, bastante atrasado. Evidentemente que os trabalhadores tiveram, através da nova Constituição de 88, uma oportunidade de colocar uma série de direitos sociais, ou está colocando a questão da consolidação. Até aquela época da jornada, por exemplo, a bandeira é 40 horas, se inscreveu 44, voltou a questão do turno de 6 horas, questão de férias em dobro foi colocada em termos de 1/3 da Constituição, etc. E a questão do turno de 6 horas possibilitou a questão dos acordos de quinta turma, tabelas minoraram os efeitos nocivos de diversos trabalhadores, e aqui é bom recordar que não só tem trabalhador urbano em fábricas, por exemplo, quem trabalha em plataforma da Petrobras, hoje em dia, que não dá para ir de 6 em 6 horas, em 8 em 8 horas, porque a 100 quilômetros da costa, tem um esquema de turno que é 14 dias na plataforma e 21 dias de folga, que dá a mesma tabela proporcional da jornada do turno de 6 horas. A mesma coisa de trabalhadores que trabalham em fábricas distantes de papel e papelão pelo interior do Brasil, na selva, na extração do petróleo, etc. Então, toda essa questão possibilitou diminuir a nocividade do trabalho de turno com a questão do turno de 6 horas. Então, várias legislações colocam alguns direitos básicos e fundamentais, os direitos sociais. E um desses direitos sociais que a gente entende que deve continuar como um princípio geral e não como um princípio corporativo dessa ou daquela categoria, pela nocividade do trabalho de turno, é a questão da continuação, da inclusão do turno de 6 horas, que vai ser uma bandeira importante
de vários segmentos, de várias categorias, para a gente estar lutando agora na nova revisão constitucional. Então, companheiros, essas eram as palavras iniciais quanto uma posição dos trabalhadores a respeito da continuação do turno de 6 horas na Constituição. Obrigado. Bom, deu para controlar religiosamente o meu tempo aqui, dentro da meia hora. Então eu vou passar agora para o Clóvis Dutra aqui a sua exposição quanto à questão do turno de 6 horas e os direitos sociais da Constituição. Inicialmente, eu gostaria de deixar claro que a minha posição aqui não representa a posição da Fiesp, nem representa a posição do sindicato patronal ao que eu pertenço, que é o Simproquim, e muito menos a posição da empresa que eu trabalhei durante 20 anos e que hoje eu assessoro na parte sindical. Eu vou fazer uma apreciação da questão do turno de revezamento ininterrupto, com base numa vivência, numa experiência que eu tive a oportunidade de passar quando negociamos o primeiro acordo de turno no Brasil, no polo petroquímico da Bahia, logo após a promulgação da Constituição de 88. Outros acordos se sucederam, inclusive aqui em Capoava, no polo de Capoava, na Baixada Santista. A questão de turno de 6 horas no Brasil remonta a 1960, como o Remy assinalou. E foi na Petrobras que conseguiu, pela primeira vez, a jornada de 6 horas para os petroleiros, mas que se manteve apenas para os trabalhadores da refinaria de Cubatão e de Duque de Caxias. Em todos os outros locais foi dada uma preferência pelo lado econômico e houve uma troca dessas 6 horas por um acréscimo de 2 horas em pagamento de horas extraordinárias. Essa prática continuou ao longo do tempo. Em todas as pautas de negociação, em todos os anos que se sucederam, nós tínhamos uma cláusula que pedia o aumento dos adicionais de turno, a ponto de, na Convenção da Bahia, o último número estava em 86%. É claro que isso inclui o adicional de turno, inclui o adicional de periculosidade. Mas o pleito pela redução da jornada ou pela quinta turma, na realidade, da quinta turma começou em torno de 1984, 85, e a iniciativa depois legislativa foi do deputado Domingos Leonelli e do deputado João Paulo, os dois da Bahia, que apresentaram um projeto de lei de redução da jornada para 6 horas. Aí vem a Constituinte e todos se lembram que no projeto original o que constava era jornada máxima de 6 horas para os turnos ininterruptos de revezamento. Esse, claro, foi um trabalho excepcional de assessoria parlamentar do DIAP, que fez todo esse trabalho de lobby junto aos parlamentares, e como costuma acontecer no lado empresarial, não existe um órgão que coordene todo o lobby empresarial, existem segmentos do empresariado, cada um com o seu lobby, cada um defendendo os seus interesses. Não existe um interesse comum, porque na realidade os empresários eles competem entre si.
quando nós formos ver do lado sindical, pode haver divergências políticas, até ideológicas, mas, no fim, o objetivo é o mesmo, o produto. O que se busca é a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Os meios podem divergir, mas o que se busca, na realidade, é isso. E no lado empresarial, existe a competição entre os empresários e não existe nenhum órgão que possa falar em nome dos empresários do Brasil. A FEBRABAN defende os interesses dos banqueiros, a Fiesp defende os interesses dos empresários da indústria, a bancada ruralista, e eu creio que o deputado há de confirmar, existem apenas duas bancadas que votam maciçamente, é a bancada ruralista e a bancada nordestina. Fora isso, não acredito que haja nenhuma outra força no Congresso. Então, essa falta de uma coordenação ou de um órgão que fale em nome do empresário fez com que nesse projeto original ficasse essa jornada máxima de 6 horas para os turnos ininterruptos de revezamento. Aí não se permitiria a negociação, quer dizer, não haveria possibilidade de nenhuma outra forma de jornada que não fosse a de 6 horas máxima. Poderia se negociar para menos, evidentemente. Nesse momento, e aqui é uma crítica que eu faço também à Fiesp, como a jornada de 6 horas não implicava ou não afetava o setor da indústria pesada, o setor metalúrgico, porque o peso mais significativo da Fiesp é o setor metalúrgico, não houve um empenho muito grande também, nem da CNI e nem da Fiesp, para reverter essa situação. Mas é claro que houve mobilização, especialmente na parte, vamos dizer, governamental, porque todo o sistema Petrobras estava afetado, a siderurgia, através da Siderbras, começou a se movimentar, e o empresariado começou a fazer também o seu trabalho de lobby, e a consequência foi a retirada dessa expressão máxima e, no final, o acréscimo da expressão salvo negociação coletiva. E esse é o texto que está na Constituição, que a jornada é de 6 horas em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, isso ensejou que as negociações se desenvolvessem e o polo petroquímico de Camaçari praticamente balizou no setor petroquímico com a negociação de uma jornada de 8 horas que representa com 5 turmas. Quer dizer, foi implantada a 5ª turma, que era uma reivindicação antiga do sindicato local, uma jornada de 33,6 horas semanais, porque é impraticável 6 horas diárias e 36 horas semanais com 5 turmas. Negociada uma condição de 5ª turma, contratação de uma 5ª turma, jornada de 33,6 horas semanais, que representa 1.606 horas anuais. Esse foi o parâmetro e vários acordos se sucederam nessa linha de 5ª turma. A questão da jornada de turno no setor químico, no setor petroquímico, é vital, por razões econômicas, evidentemente. Dado ao nível muito alto de investimento, a maximização da utilização do equipamento e a impossibilidade da parada do equipamento, como é o caso também da indústria de fogo contínuo, onde é impossível se parar uma siderúrgica. Não é? Então, é vital do ponto de vista econômico o turno ininterrupto, o turno de revezamento. Tem esse aspecto tecnológico, o aspecto técnico, o aspecto econômico, e é claro que eu tenho que concordar com o Reni sobre as implicações na vida do trabalhador, especialmente no que respeita à vida social e à vida familiar. Porém, eu
acho que todas aquelas implicações apontadas pelo REMI não são privilégios dos trabalhadores de turno. Eu acho que todos nós brasileiros temos sido agredidos de tal forma ultimamente pela classe política e pelos nossos governantes. Me perdoe o deputado Mercadante, eu vou generalizar, e existem honrosas exceções, entre as quais eu destaco o deputado pela sua coerência, pelo seu caráter e pelas posições firmes que adota. Mas todos nós temos tido implicações na nossa vida familiar, na nossa vida social e na nossa saúde. Perder o sono, até em relação à queda da atividade sexual, tem um artigo hoje no Estado de São Paulo sobre isso. Todos nós brasileiros estamos passando por essa situação. O que realmente nós temos que levar em consideração é que é uma condição que, no que respeita à saúde, e com todo respeito pelos pareceres, pelos trabalhos já elaborados, cientificamente não está provado que afeta a saúde do trabalhador no grau em que se pretende colocar. Houve, como eu disse, uma tentativa de troca do dinheiro pela mais a valorização da parte econômica em troca do inconveniente do trabalho em turno. Essa situação prevaleceu por muito tempo e agora, mais recentemente, é que se preocupou com a redução da jornada. No que respeita ao que se faz em outros países para minimizar essas implicações, tanto na vida familiar como na vida social e até, claro, na saúde, eu acho que tem algumas implicações. Algumas medidas têm sido adotadas, entre elas o nível de compensação, que nós já falamos, a compensação pelo desconforto do trabalho em turno. É claro que quando comparado com o trabalhador que trabalha diurnamente, 8 horas, há um inconveniente no trabalho em turno de revezamento. Então, um nível de compensação adequado via negociação, não via legislação. Essa é uma posição que eu defendo, de que essa compensação pelo desconforto do trabalho em turno deve vir via negociação e não via legislação. A redução dessas adversidades também, sim, pela redução de jornada. Poderia-se cogitar até de uma aposentadoria antecipada. A redução do trabalho noturno e em fins de semana e na composição, na preparação, na feitura das tabelas de turno, é possível viabilizar a redução, a limitação do trabalho nos fins de semana, em feriados e ampliar folgas, e isso se consegue sim com uma flexibilização das tabelas. Claro que nós estamos falando em melhorar a condição de vida do trabalhador de turno. Eu vou citar a vocês a experiência na empresa que eu trabalhava na época, que negociávamos, em que foi feito um plebiscito, porque numa das negociações na Baixada Santista ficou definido em convenção que a jornada seria de 6 horas, salvo se, durante a vigência do contrato, alguma empresa ou alguns empregados preferissem fazer um plebiscito na empresa e optar por um outro sistema. No nosso caso, foi feito esse plebiscito e prevaleceu a jornada de 8 horas, com a quinta turma, 33,6 horas, e com os próprios empregados preparando a sua tabela, a tabela que fosse mais conveniente para eles. Essa tabela foi elaborada atendendo à necessidade do trabalho e à conveniência dos trabalhadores. E nesse trabalho, as vantagens e desvantagens desse sistema comparado com o sistema de 6 horas, foi levantado, primeiro, a ampliação das folgas de 7 para 14, num ciclo de 35 dias.
uma ampliação de 7 folgas no ciclo. As folgas de turno de 6 horas, apenas um fim de semana completo se nós estivéssemos na tabela de 6 horas. As folgas de turno de 8 horas preservam pelo menos um fim de semana, podendo ser conseguido 2 fins de semana completos, e podem ser de até 5 dias consecutivos as folgas. Não há ciclo de trabalho sem folga. Máximo de 4 dias de trabalho por ciclo, e algumas folgas individuais são em fim de semana, enquanto que no ciclo de 6 horas trabalha-se 7 dias sem folga. 5 turmas de 8 horas têm garantia do sindicato. Foi negociado, os sindicatos negociam aceito. A tabela de 6 horas é inaceitável, é impraticável. O turno de 6 horas implicaria no corte do HR, hora de repouso e alimentação, que aquela hora, a hora suprimida, que de acordo com a Lei 5.811, só vigoraria enquanto a jornada fosse de 8 horas. Quer dizer, a redução da jornada para 6 horas implicaria, as empresas iriam adotar a redução da hora do repouso e alimentação, o que não acontece na jornada de 8 horas. O maior número de trocas no turno de 6 horas, com mais problemas de comunicações e de segurança. Aumento do número de viagens e tempo de percurso. Aumento para as empresas, evidentemente, no custo do transporte. E essas foram colocadas várias alternativas e os empregados elaboraram a própria tabela de turno. Em relação à condição de trabalho, uma outra decisão foi que os trabalhadores em turno, no turno da noite, não haveria supervisão. Os próprios trabalhadores eram responsáveis pela produção, pela segurança, pela administração, total responsabilidade pela unidade no turno da noite e, por sugestão dos próprios empregados, dos próprios trabalhadores em turno, foi substituída a tal de marmita, o marmitex, pela colocação em cada unidade de uma geladeira, um micro-ondas, um liquidificador, todo o aparato, e a colocação à disposição dos empregados de todo tipo de alimentação que eles mesmos preferiam preparar a seu bel prazer, a seu gosto. E faziam entre eles o esquema de revezamento por decisão deles, não foi a empresa que sugeriu, não. Eles preferiram não receber a quentinha, como era chamada, ou a marmitex, e preparar o tipo de alimentação que eles achassem mais adequado. Em relação à inclusão desse item na Constituição, infelizmente a nossa Constituição foi aprovada no momento em que nós estávamos vivendo e continuamos vivendo uma recessão muito séria. E com essa implantação, com a jornada de 6 horas e com a implantação da turma, é claro que os custos das empresas seriam aumentados. E nenhum empresário que eu conheço absorve esse tipo de custo. Ele repassa. Esse repasse foi feito desses custos. Não tem a menor dúvida de que as empresas repassaram esses custos para os preços dos seus produtos. Com isso, nós tivemos uma redução da mão de obra. As empresas fizeram reestruturação. Eu posso citar para os senhores que o Jacques Wagner, que era o presidente do Sindiquímica na Bahia, hoje deputado federal, na época da aprovação da Constituição, disse que haveria um aumento de 2.000 empregos no polo petroquímico de Camaçari em função da contratação da 5ª turma. Lamentavelmente, não ocorreu. Para os senhores terem uma ideia, em 1988, o polo petroquímico de Camaçari tinha em torno de 18.000 empregados no polo petroquímico de Camaçari. Hoje, esse número é inferior a 10.000. Uma série de coisas contribuíram para essa redução.
a redução da demanda, a queda do poder aquisitivo, a competitividade internacional, a queda da demanda interna, tudo isso fez com que as empresas procurassem reduzir seus custos. Uma outra implicação é de que as empresas se limitaram a manter em turno de revezamento exclusivamente o pessoal de produção, de operação. Onde existia o eletricista, o mecânico, o elemento de segurança, todas essas funções, todos esses trabalhadores que estavam em turno, mas que não tinham uma ligação direta com a produção, foram tirados do turno, simplesmente. Então, em termos de geração de emprego, em termos de melhoria para o trabalhador, eu acho que no discurso foi muito bonito, mas na prática a realidade é diferente. Houve uma redução. No caso ainda vou citar o caso do Polo Petroquímico de Camaçari, houve uma transferência muito grande de trabalhadores das indústrias químicas e petroquímicas para a central de manutenção, é a chamada CEMAN. Então, em termos sindicais, para o Sindiquímica não foi um bom negócio, porque a CEMAN é do Sindicato dos Metalúrgicos da Bahia. Então, houve uma redução do número de associados do Sindiquímica da Bahia em função dessa transferência de trabalhadores das empresas para a CEMAN. As empresas também deixaram de investir. Houve uma redução, um corte muito grande nos investimentos. Claro que em função da recessão, em função da queda de demanda, em função das incertezas da economia, e com isso houve também um aumento do desemprego. Quer dizer, não houve geração de novos empregos, e o que é pior, houve o desemprego. O que a gente espera na reforma constitucional, do ponto de vista dos empresários, é que este tema não seja objeto de legislação, que venha a ser objeto de negociação. O que se pretende quando se fala em contrato coletivo de trabalho? Eu tenho acompanhado as posições do ministro Barelli, quando se fala em modernização das relações entre capital e trabalho, e quando ele defende o contrato coletivo de trabalho, no sentido de que deve haver um mínimo de legislação e uma valorização da negociação. Esse seria o caminho ideal. Deveria haver uma legislação garantindo direitos mínimos e, através da negociação, eu não vou entrar no mérito aqui, em que níveis de negociação, se é o contrato nacional, o contrato regional, o contrato por segmento. Eu, particularmente, sou favorável ao contrato por empresa. Eu acho que quando se negocia por empresa, a gente está negociando a realidade daquela empresa, e uma das coisas que, nas nossas negociações, que através do Grupo 10, a gente discute e os sindicatos pedem, é a transparência. Ora, como que pode haver transparência no Grupo 10? Não dá. O Grupo 10 que nós negociamos são 16 sindicatos que compõem o Grupo 10, um universo de mais de 350 empresas, com mais de 300 mil trabalhadores. Que transparência vai pedir? Não existe o livro do Grupo 10, não existe os lucros do Grupo 10, existe o lucro das empresas ou o prejuízo das empresas individualmente. Eu, particularmente, defendo a negociação por empresa ou uma negociação por segmento, que seria uma convenção coletiva por segmento, que não se misturasse o segmento de velas, que não se misturasse o segmento de
perfumaria e toucador, que não se misturasse o segmento de usinas do interior, de açúcar, de álcool, com uma petroquímica, com uma indústria química, onde a heterogeneidade é marcante. Quer dizer, não existem condições similares, não existem condições semelhantes para que se faça uma convenção adequada. Então, eu defendo que na Constituição deve existir princípios claros, princípios que defendam os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais, mas eu acredito que o lobby empresarial vai continuar com as mesmas dificuldades e com a mesma deficiência que nós tivemos durante a Constituinte e que resultou na nova Constituição. Para os senhores terem uma ideia, houve uma recente da CNI, e onde é que iria se concentrar o lobby do setor da indústria? A CNI é só Confederação Nacional da Indústria, e ele se opõe a que permaneça na Constituição a garantia no emprego, a participação nos lucros, o aviso prévio proporcional, a estabilidade dos dirigentes sindicais, a licença paternidade, a participação do sindicato nas negociações coletivas, o poder normativo da Justiça do Trabalho, o fim da contribuição assistencial, e em nenhum momento se falou em quinta turma em jornada de 6 horas e turnos de revezamento. Essa questão de turno não está sendo considerado, porque não afeta o setor metalúrgico, que é o setor preponderante na Fiesp e na CNI. Eu acredito que vai existir um trabalho sério de lobby do setor petroquímico e do setor siderúrgico. Eu acredito que a ABIQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química Nacional, e a Siderbras, e algum outro setor mais afetado por essa questão, esses sim estarão fazendo um trabalho na tentativa de remover da Constituição especificamente essa questão do turno de 6 horas. Do meu ponto de vista, a meu ver, de que, historicamente, nos países mais avançados, as conquistas trabalhistas efetivas e duradouras foram conseguidas pela confrontação direta entre empregados e empregadores. Confrontação essa que, via de regra, é conflitiva e desgastante, mas que permitiu trocas realistas. Para cada conquista existia alguma troca, alguma barganha em termos de ganhos de produtividade. Ao optarem pela irrealista via constitucional, os constituintes brasileiros estarão criando graves problemas aos trabalhadores sob o pretexto de manterem conquistas da Constituinte de 88. Por ocasião da revisão constitucional que se aproxima, os políticos disporão de uma excelente oportunidade para demonstrar à nação que tem mais interesse no bem-estar real dos trabalhadores do que nos votos da próxima eleição. Agora que se cogita do contrato coletivo como instrumento normativo nas relações entre capital e trabalho, estabelecidas livremente entre as partes envolvidas, não se deve perder a oportunidade para uma completa reformulação da legislação trabalhista, reduzindo a legislação ao mínimo de proteção e valorizando a livre negociação através do contrato coletivo de trabalho. Muito obrigado. Antes da palestra aqui do deputado, nosso companheiro Luiz Mercadante, eu queria dar um recado aqui importante de como a gente vai proceder
depois para a questão de pergunta. Então, aí a gente tem aí 5 funcionários do sindicato, a Giovânia, a Eliana, a Márcia, a Nancy e a Betinha, que estão tanto nos corredores como no final. Elas vão passando para poder recolher as perguntas por escrito. Então, a gente pediria que essas perguntas, elas fossem o mais sintético possível, né? Perguntas bem claras e objetivas, para que a gente possa depois, então, fazer o nosso debate. Então, com a palavra, o deputado Aloysio Mercadante. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar participando aqui desse encontro, que é o primeiro encontro sindical de trabalhadores que eu participo, ou que eu tenho informações, que se antecipa e começa a discutir para a revisão constitucional. Eu acho essa iniciativa absolutamente fundamental para a classe trabalhadora. Espero que esse tipo de experiência venha acontecer em outros sindicatos, com a maior antecedência possível, e quero fundamentar para vocês por quê. O último debate que eu participei sobre revisão constitucional, acho que faz uns 15 dias, foi em Porto Alegre. O Olívio Dutra me ligou pedindo para eu participar do encontro, chamava Fórum da Liberdade, organizado pelos empresários, Instituto de Estudos Empresariais e mais Federação da Indústria, CNI, etc. E eu, quando vi a programação, a mesa era o Roberto Campos, o Paulo Rabelo de Castro, o Ives Gandra Martins, um prêmio Nobel da Economia do Milton Friedman, que é um dos grandes teóricos do neoliberalismo, que estava aqui no Brasil, deu aquela entrevista nas páginas amarelas da Veja, e o apresentador Alexandre Garcia da Globo, e o Olívio Dutra me pedindo para ir. Eu falei, e eram 1.500 empresários. E estava lotado de empresário, por sinal. Eu ainda brinquei com o Olívio Dutra, falei, vou fazer papel de lambari em aquário de tubarão. Ele falou, não, mas você deve ir, é importante, etc. Inclusive porque eles vão lançar a proposta empresarial da revisão constitucional. Eu falei, bom, eu vou aceitar o papel de lambari em aquário de tubarão e vou no debate. O Olívio Dutra é um companheiro que eu respeito muito, achava importante, fui no debate. E quando eu sentei na mesa, como nós estamos aqui hoje, eu recebi a proposta, um livrinho, que era a Constituição que os empresários estavam lançando para revisão. Eu peguei, o livrinho antes de eu falar, aí comecei a olhar, e a primeira coisa que eu fiz foi olhar o capítulo dos direitos sociais. Aí eu olhei, fui até o final, não achei. Aí eu fui no índice, não tinha. Eu falei, não é possível, deve ter algum engano. Aí eu fui capítulo por capítulo, cheguei até o final, não tinha o capítulo dos direitos sociais. Eles tinham esquecido na redação. Ou seja, a proposta lançada, coordenada pelo Ives Gandra Martins, e não são qualquer juristas, Ives Gandra Martins, Celso Bastos, Oscar Dias Corrêa, foi ministro da Justiça, etc. São 9 grandes juristas, conservadores, e eles chamavam a Constituição neoliberal, a Constituição do Estado mínimo, revoga todos os direitos sociais. Todos. Eu não vou ler para você, mas vai do salário mínimo ao direito de férias, licença paternidade, o que vocês quiserem, está tudo revogado. Sob a seguinte argumentação, de que a Constituição, ela deve ser do direito negativo, ou seja, assegurar direitos existentes. Ela não pode ter o direito positivo, ela não pode enunciar direitos. E a colocação que eu fiz lá foi a seguinte, bom, eu acho que essa proposta de Constituição que vocês estão lançando é o pacto das elites. Porque num país em que 64 milhões de brasileiros estão abaixo da linha de pobreza, que praticamente não tem qualquer tipo de direito assegurado, uma Constituição que só assegure direito de quem tem é assegurar os direitos da elite. E não é um pacto social isso aqui não é um projeto de nação.
É um projeto de um setor poderoso, né, dos proprietários, mas muito pequeno da sociedade. E diria que, para nós, não há conversa a partir desse tipo de iniciativa. Mesmo porque a revisão constitucional, que deve ser feita 5 anos após a promulgação da Constituição, não precisa ser outubro, tem que ser 5 anos após, é revisão, é rever, é revisitar, não é fazer uma nova Constituição. E a revisão, que era basicamente para adequar o sistema de governo, há um debate jurídico de quais são, o que os juristas chamam, as cláusulas pétreas, ou seja, as cláusulas pedras, fundamentais. O que é o fundamento da Constituição? E a nossa interpretação é que os direitos individuais e coletivos são cláusulas pétreas, são direitos adquiridos, são princípios fundamentais da Constituição. E, do nosso ponto de vista, só dá para entrar no processo constitucional com esse Congresso que está aí desacreditado, majoritariamente conservador. E, por sinal, lobby empresarial lá tem de tudo. Todos os setores empresariais têm lobby, e o que não falta são deputados para votar a favor desses projetos. Né? É só olhar um pouco a configuração do Congresso Nacional. Inocêncio só tem o nome do presidente, mais nada lá dentro de interesses inocentes. Então há um poderoso setor da sociedade que tem o controle do Congresso. É só olhar as votações. Não precisa ir longe. O que foi a votação do salário há alguns meses atrás, quando se congelou o salário por 4 meses, a aposentadoria, o salário mínimo, com uma inflação de 20% ao mês? Foi feito com voto no plenário aberto. Lá está o nome de todos os deputados que votaram naquela proposta de política salarial do Collor. O impeachment foi aquilo que vocês viram porque teve uma grande mobilização popular, porque teve uma grande pressão da sociedade sobre o Congresso que permitiu aquela vitória, apesar de todas as denúncias que tinham sido feitas. Então, eu não tenho ilusão, e eu queria deixar registrado aqui, que se os trabalhadores não se organizarem como estão fazendo a partir dessa iniciativa do Remy, dos companheiros da diretoria do Sindicato dos Químicos, não se anteciparem nesse debate e não defenderem seus interesses, eu não sei se exatamente o capítulo de direitos sociais vai desaparecer da Constituição, mas com certeza ele vai ser retalhado de uma forma muito dura. Então, eu diria que isso, para mim, é prioridade da luta sindical. É muito importante que os sindicatos comecem a se organizar para dizer não só o que a gente quer que fique, como também o que a gente acha que deve ser introduzido do ponto de vista do projeto de nação que a gente quer. Eu gostaria de discutir um pouco essas questões de fundo e fazer essa advertência primeira para a gente poder se preparar para essa grande disputa. A segunda consideração que eu gostaria, dito isso, e aí há um grande debate se a revisão vai ser em outubro ou não, há um setor conservador que tem medo de fazer uma revisão no bojo do calor de uma campanha presidencial, há um outro setor que quer agora, tem um setor que acha que se o Lula ganhar em 95, seria oportuno fazer a revisão em 95 para cortar as asas e a possibilidade do futuro presidente promover reformas e transformação da sociedade, quer transferir para frente, tem um setor que quer fazer agora. E no setor progressista, na esquerda, também há uma divergência se deve ser feito agora, pela composição do Congresso, pela dificuldade de se manter direitos e alguns avanços que estão na Constituição, ou se a gente deveria transferir. Mas eu diria que não é possível entrar na revisão constitucional sem que haja uma negociação madura, séria da sociedade, sobre o que é de fato prioridade para ser revisto. O que é a agenda mínima, prioritária, emergencial da revisão constitucional. O que é realmente entrave ao desenvolvimento do país que deve ser tocado, revisto e discutido. E não simplesmente tentar elaborar uma nova Constituição, como essa, por exemplo, empresarial, que foi lançada oficialmente, que tem 92 artigos e que não há. Ah, eu esqueci de dizer, tem um direito social só que é mantido, que é a educação. Está lá, a educação é um direito de todos, só que agora passa a ser um dever da família. Eu achei incrível, porque os meninos de rua, ou os pobres, que não têm dinheiro para financiar a educação, deixam de ter direito à educação.
mas é o único direito que fica mantido, não mais como dever do Estado, ensino básico, ensino público e gratuito, mas como dever da família pagar o ensino. Portanto, se preparem, estou dizendo que isso foi lançado oficialmente, já está o projeto, está impresso, se quiser eu mando para a diretoria depois, para vocês terem acesso e darem uma olhada. Bom, como discutir num país como o nosso essa questão do turno de 6 horas? Vocês viram aqui 2 tipos de argumentos importantes. Os argumentos do Remy, inclusive que partem de um estudo e de uma experiência acumulada, sobretudo na área da saúde e do trabalho, mostrando a nocividade, quer dizer, os prejuízos. E é evidente que a situação está difícil para todo mundo. E que tem gente com estafa e problemas sexuais. Mas está difícil para todo mundo, mas particularmente para os que trabalham em condições mais degradantes, do ponto de vista do ser humano, como é o trabalho de turno, que desorganiza a família, que desorganiza o fim de semana, a relação pai-filho, pai-mulher, amigos, feriado, convivência social, planejamento da vida familiar. É evidente que esse trabalho é nocivo, por isso ele tem que ser restritivo. Ele só pode se justificar por necessidades econômicas, e há setores que precisam desse tipo de atividade, como foi dito aqui, uma motivação econômica, mas sob condições muito específicas. Você não pode estimular esse tipo de atividade. Você tem que restringir e colocar sob condições que protejam o trabalhador. Agora, quais são as dificuldades do país? Nós estamos vivendo um país que a produção industrial nos últimos 10 anos caiu 21%. No setor de bens de capital de máquinas e equipamentos, a queda foi de 49%. Quase metade da produção que nós tínhamos há 10 anos atrás no setor de máquinas e equipamentos. Estamos assistindo a uma desindustrialização do país. Então, o movimento sindical, num momento como esse, ele não pode pensar apenas os interesses corporativos dos trabalhadores, a defesa do salário, a reposição da perda, e gastar toda a energia correndo atrás da inflação, que continua sendo uma questão fundamental, com uma inflação de 30% ao mês. Mas o sindicato, ele precisa começar a pensar um projeto de país, contribuir num projeto, um novo modelo de desenvolvimento, discutir política industrial, reestruturação dos setores. Daí eu acho a experiência das câmaras setoriais um instrumento muito importante para os sindicatos se colocarem como trabalhadores, como produtores, como consumidores, como cidadãos, numa dimensão mais ampla de discussão dos problemas da classe trabalhadora. Quer dizer, quando o Sindicato dos Químicos, a Federação dos Químicos da CUT, quer discutir na Câmara Setorial produção de remédios, a qualidade da farmacologia no país, a proteção das condições de saúde da população, ele está fazendo um vínculo da condição de produtor com a classe trabalhadora como um todo, que vai usufruir daqueles produtos. Você começa a fazer uma ponte entre o conjunto da classe trabalhadora e um setor organizado em uma categoria. Quando você vai discutir política de investimento no setor automobilístico, geração, compromisso de geração de emprego, programa de modernização da indústria, nós estamos discutindo um marco mais amplo do que simplesmente a tradicional campanha salarial de reposição das perdas. Então eu diria que essa discussão tem que avançar. Nós temos que avançar no sentido de discutir o que nós queremos do setor petroquímico do país. Além das 6 horas, qual é o papel desse setor? Quais são os reais problemas desse setor na economia brasileira? E aí eu queria discordar, dizendo o seguinte: o custo da folha de pagamentos no valor da produção do setor é da ordem de quê? 12%? No máximo 15%. Então, quais são os problemas maiores do setor? Eu diria, o primeiro problema central, que deveria estar na revisão constitucional e que não é o problema das condições de trabalho, que não está aí o problema das empresas no país hoje, o primeiro problema fundamental é uma reforma do Estado brasileiro que, de fato, permita recolocar o Estado como instrumento de desenvolvimento. E, junto com isso, uma política de estabilização da economia. Não há economia que aguente ter investimento, crescimento econômico e condições de vida com 30% de inflação ao mês. Inclusive porque uma grande parte da população vive do cruzeiro, vive no cruzeiro, não vive no dólar, nem no FAF, nem nas aplicações. Então a estabilidade econômica é muito mais importante para as empresas hoje do que o peso da quinta turma na folha de pagamentos.
Além da estabilidade, um segundo ponto central, e aí é matéria específica da revisão constitucional, é a reforma tributária, os impostos. Nós temos hoje uma estrutura tributária no país que deforma a economia. Basta dizer que de cada cruzeiro arrecadado pela Receita, 1,2 cruzeiros estão sendo sonegados. A sonegação é mais de 100% no Brasil. E os impostos? E quarta-feira eu vou lá para tentar impedir a criação de mais um imposto, o IPMF, que vai pegar do jeito que está sendo proposto, basicamente o assalariado e a classe média, mais uma vez, vão pagar a conta. Então, em vez de a gente combater, e aí eu vou dar um dado para vocês, metade das empresas do país hoje cobram na folha de pagamento os impostos, imposto de renda na fonte, o FGTS, a contribuição à Previdência, portanto, retiram do salário, o envelope do pagamento chega sem esses impostos e não repassam para a União, não pagam os impostos para o Estado. Metade das empresas estão debitando do salário e não pagando suas contribuições. Então, o combate à sonegação de um lado e criar uma estrutura tributária mais simples, menos impostos, menor carga fiscal, sobretudo sobre o setor produtivo e os assalariados, penalizar de fato quem tem renda e riqueza, mas aliviar o setor produtivo, estimular o investimento, é muito mais importante para o setor produtivo do que a quinta turma. Então vamos discutir na revisão constitucional uma reforma tributária para valer no país. Como enxugar os impostos, como simplificar os impostos e como canalizar os impostos para aumentar a abrangência, reduzir o nível de sonegação e aliviar o setor produtivo. Primeiro. Então, combate à inflação é mais importante, a reforma tributária é importante. Terceiro, a reforma do sistema financeiro. Os juros. As empresas hoje estão pagando correção monetária mais 40% de juros ao ano. Só que é muito mais fácil o setor empresarial, mais uma vez, tentar se unificar contra os interesses dos trabalhadores, do que propriamente eles se dividirem para colocar na mesa os reais problemas da economia, como é o peso do sistema financeiro na economia brasileira. Basta ver que o lucro dos bancos do ano passado, em média, foi 11% do lucro declarado. O Bradesco sozinho teve um lucro de 300 milhões de dólares. A especulação financeira impede a produção. Ela sim impede o investimento, a geração de emprego, o desenvolvimento do setor petroquímico e de outros setores importantes da economia. Você não tem financiamento, você não tem crédito, você não tem investimento, você não tem desenvolvimento. A reforma do sistema financeiro, isso sim é matéria da revisão constitucional. Vamos redefinir o papel do Banco Central, vamos redefinir o papel dos organismos públicos, vamos rediscutir o papel do sistema financeiro junto com a reforma do Estado, porque parte do problema financeiro é o problema da dívida interna, da taxa de juros, problemas que estão agravando a questão da estabilidade econômica. Então eu diria que é necessária uma revisão da Constituição, que há temas relevantes para a economia brasileira e que nós poderíamos colocar na mesa para criar uma agenda mínima e discutir esses problemas. No caso da emenda da Constituição, algumas empresas, como o texto diz o seguinte, a Constituição em seu texto, contigo, jornada de 6 horas realizada em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação, como é essa formulação da Constituição no artigo 7º, o que está acontecendo? Algumas vezes, por exemplo, papel e papelão, começou com a Votorantim no setor, na empresa de Mogi e Jacareí, estão arguindo que a Constituição fala em turnos ininterruptos de revezamento. Então estão tirando o revezamento. E diz o seguinte, agora é turno fixo, não precisa mais 6 horas, porque é o turno fixo. Por isso que é importante a fala do Remy, mostrando que o turno fixo, na prática, do ponto de vista do trabalhador, traz prejuízos das condições de saúde, de relacionamento familiar e social, piores do que o revezamento no turno. Então a empresa está introduzindo, tirando a ideia do revezamento para dizer que não precisa respeitar o princípio constitucional. É evidente que juridicamente é insustentável essa posição. A gente vai ganhar na justiça, pode demorar um certo período, mas ganha do ponto de vista dos direitos adquiridos. E não é esse o caminho, quer dizer, salvo negociação, é para você negociar nas condições
a partir do princípio constitucional, que é uma norma geral que vale para todo o setor econômico que tem esse tipo de atividade e de condições de trabalho. Eu me preocupo agora, por que eles estão fazendo isso? Para criar uma política de fato consumado, para esse princípio cair na revisão constitucional e passar a ser um alvo preferencial do ponto de vista das discussões que vão ser feitas. Diria que eu não vejo esse o caminho, não é esse o problema maior do setor produtivo no país, não é por aí que nós vamos resolver o problema da eficiência dos investimentos. E eu vejo uma outra preocupação central que eu queria colocar para vocês, que é a discussão de fundo que eu acho que a gente tem que fazer, que é a discussão da redução da jornada de trabalho como um todo. Nós vivemos num país, e isso não é só no Brasil, quer dizer, nesse final de século, o impacto das novas tecnologias, a automação, a química fina, os novos materiais, a biotecnologia, a engenharia genética, as novas formas de gestão, essa nova forma de produzir, que alguns chamam de terceira revolução industrial, ela tem como uma das características maiores o desemprego tecnológico. Quer dizer, o problema do emprego é uma grande questão hoje nos países industrializados e modernos. Como gerar postos de trabalho? Como estimular a geração de empregos? No Brasil, essa questão é duplamente agravada. Não só pelas novas tecnologias, mas pelo fato de que nós vivemos uma década de recessão econômica, então nós estamos armazenando um estoque de trabalhador desempregado e subempregado, num país que chegam ao mercado de trabalho 1,5 milhão de jovens por ano buscando um lugar para trabalhar. Então, além do problema tecnológico, nós temos a recessão, o desemprego oriundo da recessão. Eu dei os dados para vocês, a indústria, a produção caiu 21% em 10 anos, e do outro lado, a população economicamente ativa, quer dizer, os jovens com mais de 15 anos que chegam no mercado de trabalho estão disputando um posto de trabalho. E aí eu quero dar os dados para vocês. Se o Brasil crescer 5% ao ano, o produto interno bruto, se a economia crescer 5% ao ano, o ano passado cresceu menos 1,4%, se crescer 5% ao ano até o final do século, até o ano 2000, nós vamos chegar no ano 2000 com 49,3% dos trabalhadores, ou seja, quase metade dos trabalhadores, na chamada economia informal. Desempregado, subempregado ou empregado sem carteira e sem direitos sociais. Quase metade da força de trabalho do país. Se crescer 5% ao ano. Se o Brasil crescer 1,8% ao ano, que seria uma taxa mais pessimista, mas mais realista em relação aos últimos anos, nós vamos chegar no ano 2000 com 58,6% dos trabalhadores nessa situação. Portanto, mesmo que a economia volte a crescer, o emprego continua sendo a coisa mais importante para os trabalhadores. Quer dizer, o risco que nós temos é que o sindicato virá a organização dos privilegiados entre os oprimidos. Porque a maioria do povo brasileiro sequer carteira de trabalho tem como direito, muito menos organização sindical. Eu não estou falando de metade do povo brasileiro, pelo menos daqui para o final do século. Isso significa que quem está empregado e organizado, e que tem um compromisso de classe, um projeto de nação, tem que assumir que a grande país, para esse próximo período, é enfrentar esse apartheid social. Essa massa de brasileiros excluídos da produção, quer dizer, que não são produtores, não são consumidores, não são cidadãos. Quer dizer que a coisa mais importante para ele é o emprego, para ele poder se inserir. Aí sim ele passar a ser explorado como assalariado, que nem isso ele consegue. Isso aí é metade da classe trabalhadora. Os dados do IBGE são 64 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, vivendo nessas condições. Isso significa que a luta sindical não pode ser uma luta hoje só voltada para o interesse imediato. Por que eu estou falando isso? Eu vi com muito entusiasmo, e eu participei disso há 2 anos que eu estou envolvido nesse processo, e participei da negociação do acordo da indústria automobilística. Então, acordo que tem lá
metas de investimento, de geração de emprego, reajuste mensal do salário pela inflação por um período de 2 anos e meio, a ideia de estimular o carro popular para o Brasil se especializar nesse segmento do mercado internacional, que é onde a gente pode competir, impulsionar transporte de massa, reduzir impostos com redução de margem de lucro, para baixar o preço e estimular as vendas. O impacto foi espetacular, aumentou a produção. O governo arrecadou mais impostos quando diminuiu a alíquota do imposto, e as empresas venderam mais quando reduziram a margem de lucro. Quer dizer, uma saída não recessiva e não inflacionária da crise. No entanto, agora, as empresas querem o quê? Aumentar a hora extra para não criar postos de trabalho. E como o salário está baixo, é fácil a gente pegar esse tipo de coisa quem está organizando. Essa é a pior solução para a classe trabalhadora. A pior. Nós temos que forçar uma política nesse país e gerar postos de trabalho. Quer dizer, é fundamental para o país estimular a geração, não digo só para o Brasil, isso é uma questão internacional, mas particularmente na nossa economia, é muito importante, porque mesmo que a gente estimule a criação dos postos de trabalho, nós vamos chegar no final do século com quase metade dos trabalhadores fora do setor organizado da economia. Ou seja, vivendo de pequeno empreendimento, pequeno comércio, a pequena oficina, a biboca da esquina. E nós temos que pensar isso, como financiar esse setor, como estimular, como organizar, porque essa é a realidade. Agora, nós não podemos aceitar uma política industrial que feche postos de trabalho. E essa luta foi difícil sempre ao longo da história. O Remy mostrou o que foi a jornada das 8 horas, a luta que teve aqui na ABC. Eu me lembro, eu estudei aqui industrialização a partir de 1905 na ABC, as primeiras fábricas, o primeiro sindicato que é de 1907, a Liga Operária de São Bernardo do Campo, e como é que nas tinturarias, que um pouco são os antecessores de vocês, como é que nas tinturarias, por exemplo, aqui, se trabalhava com altas temperaturas, em condições insalubres, trabalho menor, 14 horas por dia. Então, essas conquistas, tem uma história atrás disso, de luta, de organização, de negociação. Uma história aqui na cidade que vocês vivem. E não vai avançar sem luta e sem negociação. Agora, uma política industrial que gere emprego é chave para um Brasil desse tamanho, com os problemas que nós temos. Então, nós temos que combinar a redução de custo das empresas, discutir, sim, produtividade, qualidade da produção, aumentar a eficiência, diminuir o desperdício, discutir uma reforma tributária, discutir uma reforma do sistema financeiro, discutir uma política industrial para o setor petroquímico. Acho que os trabalhadores têm que participar dessa discussão, têm que interferir nesse processo, têm que construir uma relação de não ser tratado apenas como uma mão de obra que lá no final do mês pega alguma coisa, né, mas que tem cidadania dentro do processo de produção. Conquistar esse direito, uma relação de parceria no processo de produção e sentar na mesa para pensar essas questões como produção, mas ter uma contrapartida para uma política como essa, que é gerar emprego e é garantir direitos básicos como salário, condições de vida e de saúde. Né? Trabalharem menos para trabalharem todos e viver melhor. Esse é o princípio da redução da jornada de trabalho como a grande bandeira do movimento sindical internacional. E aqui é uma dessas questões importantes num dos setores cujo trabalho é o mais nocivo, que é o trabalho de turno. Então eu diria que nós não devemos começar por aí, aumento de custo, redução de custo e de produtividade nas empresas. Não é esse o ponto fundamental. Eu diria que nós devemos sim participar de um esforço de aumentar a eficiência, reduzir custo, viabilizar investimento, crescer a economia, modernizar esse setor, porque nós estamos atrasados mesmo, em termos internacionais, a nossa estrutura industrial está absolutamente atrasada. Se não tiver investimento, nós vamos assistir à desindustrialização de parte do que está aí, como já aconteceu no setor de bens de capital. A indústria automobilística que eu conheço mais os dados, quer dizer, o Brasil produz um carro em cada 48 horas. O Japão está produzindo em cada 17. O Brasil lança um modelo novo de automóvel a cada 11 anos e meio. O Japão, pegando o paradigma, está lançando a cada 2 anos e meio. Então nós, se não abrir, vindo da Alemanha, eles estão falando o seguinte: se a indústria automobilística alemã, que é a Mercedes-Benz, que é a BMW, não se modernizar nos próximos 5 anos, desaparece.
Quer dizer, a nossa já desapareceu, a gente não descobriu ainda. Então, nós precisamos, os trabalhadores, e à medida que não há um projeto nacional, os trabalhadores têm que puxar a exigência de uma política industrial, defender a estrutura produtiva do país, pensando nesse processo, a geração, sobretudo, de emprego, de condições de salário, de estimular o consumo, de ativar o mercado interno e de trazer para a vida, para os direitos, metade dos trabalhadores que estão à margem. Fome, desespero, é isso que a gente vê. Estão vivendo num país que não dorme só o trabalhador de turno, não. Tem um pessoal que tem muito, tem um pessoal que não tem nada e não dorme porque está com fome. E tem outro pessoal que tem muito e não está dormindo porque está com medo dos que não estão com fome. Tá certo? Então, está na hora de enfrentar esse apartheid social e de promover as grandes transformações que o país precisa para realmente a gente criar oportunidades de participação, de emprego, de vida. Eu diria que a questão da geração de emprego é a grande bandeira desse final de século. Portanto, eu encerro dizendo para vocês, vai ser uma briga difícil na revisão constitucional. Acho que nós temos que fazer mudanças importantes na Constituição para o país poder se desenvolver, modernizar a reforma do Estado, a reforma tributária, a reforma financeira. Essas são as prioridades. Concordo com a ideia de que a negociação tem que substituir a legislação. Concordo com esse princípio. Agora, não posso aceitar o caminho criado que é colocar na ordem do dia. Que é o seguinte, vamos revogar os direitos para depois discutir como é que a gente negocia. Não. Vamos criar o contrato coletivo de trabalho, vamos criar novos instrumentos de negociação e aí a gente retira aquilo. Mas vamos criar um buraco negro para a gente perder aquilo que foi a luta e a história de conquistas de dezenas sem saber o que vai pôr no lugar. Não. Vamos abrir um caminho de negociação, vamos sentar na mesa na Câmara Setorial, negociar o conjunto dos problemas do setor produtivo, que vai de impostos, financiamento, etc. Vamos relançar esse setor em termos de investimento e modernização, vamos criar um outro clima no sistema de produção e, a partir desse processo, nós vamos avançando a negociação de outras questões importantes. Mas não vamos começar de novo retalhando direitos, porque tem muito pouca coisa para retalhar na classe trabalhadora nesse país. Tá bom? Obrigado a vocês. O importante que era a redução para o turno de 6 horas, trocaria o seu lazer, o seu descanso, o seu convívio familiar, e ainda o comprometimento com um novo emprego e um número maior de força de trabalho nativa com um adicional de 2 horas extras, ou ele se respeita até a espionagem industrial. Porém, os empresários no Brasil são umidíssimos, e o foro, através de seus representantes no Congresso, contrário fosse, não estaríamos nesse seminário, tentando nos qualificar e lutar pelas poucas cláusulas sociais conquistadas a duras penas e que estão ameaçadas. O número de funcionários do Polo Petroquímico de Camaçari foi uma consequência direta da redução da jornada de trabalho? Explique. Então, essas 3 perguntas aí para o bloco. Deve ter sido objeto de negociação e que, se houve a redução, deve ter sido com a participação dos sindicatos trabalhadores. Eu, sinceramente, não tenho nenhum dado aqui para concordar ou discordar de que tenha sido em função de pressão. Eu entendo, eu acho, eu acredito que tenha sido objeto de negociação na época. Com relação à competitividade dos empresários, o que eu disse é que eles competem, claro, por mercado, eles competem por produtos e competem por funcionários também, mas eu continuo insistindo que eles não têm uma unidade de propósito, ou que eles não tenham uma coordenação nacional, algum segmento ou algum setor que fale em nome do empresário brasileiro. Eu acho que existe uma união, sim, na manutenção de privilégios. Eu acho que existe uma união, sim, dos empresários na manutenção do corporativismo. Isso é inquestionável. Mas não acredito que haja união empresarial para discutir qualquer um dos temas que nós estamos
tratando aqui. Com relação à redução do número de funcionários no polo petroquímico de Camaçari, se foi consequência direta da redução de jornada, eu me lembro também de ter afirmado que foi uma das consequências, que a recessão, a competição internacional, a queda da demanda, a inflação, a redução de investimentos, a alta taxa de juros, que o deputado mencionou, a ciranda financeira, também contribuíram enormemente para a redução do quadro de pessoal no polo petroquímico de Camaçari. Eu não disse que foi exclusivamente em função do turno de 6 horas. Eu disse que contribuiu, sim, dentre esses outros fatores que acabei de mencionar. Aqui sempre o Toshio precisa caprichar aí no som. Bom, tem mais 2 perguntas aqui também para variar um pouquinho. Foram dirigidas a mim. A primeira é o seguinte. Baixa um pouco. Bom, com a implantação da 5ª turma, em termos percentual anual, qual seria o crescimento de novos empregos no segmento químico e se a 5ª turma faz parte dos novos acordos coletivos? Bom, a partir da instituição do turno de 6 horas, nós aqui no ABC conseguimos realizar 30 acordos com empresas. Isso possibilitou, na época, em início de 89, a criação aproximada de 800 a 900 novos empregos na área de produção. Isso aconteceu de fato. Evidente que, a partir da era Collor, houve uma série de reestruturações em que a gente diminuiu a questão do emprego. Então, agora, para nós, o que a gente tem de colocar como questão importante, como fator de organização, fator de negociação, é interferir na organização do local de trabalho. Aí eu coloco um ponto importante. A gente precisa definir o seguinte: para cada posto de trabalho que tem a 5ª turma, a gente deve definir qual é o número de trabalhadores para isso. Porque para 5 turmas, a gente sabe, tem o trabalhador de férias, tem o trabalhador doente, tem o trabalhador ausente. Por exemplo, na Itália, para cada 3 funções de turno, existem 17 postos de trabalho na área petroquímica e química. E lá você tem, durante um período, 5 turmas e de um outro período 4 turmas e meia. Mas em todas as situações, para cada 3 postos de trabalho tem 17 trabalhadores. Quer dizer, esse é o controle que a gente precisa avançar na nossa questão de negociação. E aí preservar a questão na lei que o turno é nocivo e para isso a gente precisa melhorar a questão da negociação em postos de trabalho. Uma outra pergunta aqui. Quais os requisitos quanto o dispositivo constitucional do trabalho em turno ininterrupto, limitando-se a 6 horas no máximo? E pode-se descaracterizar o turno ininterrupto pela existência da hora para refeição e repouso? Bom, primeiramente, quero dizer o seguinte: o nosso entendimento sindical, e aí a gente precisa pegar o dicionário Aurélio, o dicionário de português, para entender o que é turno de revezamento ininterrupto, de revezamento no caso, até para se contrapor essa questão do turno fixo, diz o seguinte: revezamento é a
substituição alternativa, é a troca de posição. Então, a troca de posição pode ser de turmas ou de pessoas, quer dizer, trocam pessoas ou trocam turma. Então, na realidade, aí não entraria a questão do turno fixo, porque ou você reveza enquanto pessoa no turno da manhã, turno da tarde e turno da noite, enquanto uma pessoa fazendo os 3 horários. Ou você reveza turmas que só trabalham de manhã, de tarde e de noite. Quer dizer, em todos os 2 casos, pela definição do próprio Aurélio, é a questão do revezamento. Quer dizer que aí, na realidade, as empresas estão tentando utilizar um subterfúgio para poder retirar a nocividade do turno, que aumenta com o turno fixo e fica menos pior com o revezamento das pessoas. Então, na realidade, aquilo que está sendo colocado hoje, talvez por alguns empresários, na realidade é piorar a situação de turno para tentar escapar, mas eu acho que se alguns advogados lerem melhor a questão do revezamento, vão entender isso. E uma outra questão aqui diz o seguinte: bom, se houver uma interrupção de 1 hora ou meia hora, isso descaracteriza o turno? Bem pelo contrário, tenho até aqui o parecer da doutora Frida, que diz o seguinte: olha, para poder retirar a nocividade do trabalho de turno, deveria haver mais folgas de descanso, inclusive durante o próprio turno, que ela coloca isso, para poder quebrar tudo aquilo que tem de prejudicial e nocivo do próprio trabalho em turno. Então, na realidade, a meia hora ou 1 hora, etc., não vai quebrar tudo isso que eu acabei de expor, né? Tanto no aspecto do trabalho de final de semana, como do trabalho à tarde, do trabalho vespertino, do trabalho à noite e do trabalho da madrugada. Bom, agora para o Aloysio, deixa eu fazer as perguntas. Mercadante, como confiar numa revisão constitucional dentro de um governo chamado de Fusquinha, em um Congresso que vive à base dos conchavos? Haja visto o PMDB sendo o maior partido do Congresso, e este apresenta um candidato e este não ganha a eleição na Câmara. Aloysio, mediante ao fato do sistema de arrecadação no Brasil ser menor que a sonegação dos impostos, você acha que o imposto único seria uma solução imediata para o Estado cobrir o déficit público? Mercadante, num país como o nosso, com um sistema de produção voltado para exportação e controlado pelas multinacionais, qual seria a grande importância para o trabalhador brasileiro com o aumento da produtividade? Aloysio, qual a importância num país socialmente arrasado da educação, pesquisa, ciência e tecnologia no avanço do desenvolvimento industrial? A primeira pergunta: a gente deveria confiar no Congresso, no governo, considerando inclusive que o PMDB lançou um candidato, que era o Dorcy Klein, e perdeu a votação. Eu não confio na revisão constitucional naquele Congresso. Inclusive porque eu estou lá dentro, tenho todos os motivos para não confiar. Já vi ali a gente perder coisas do arco da velha. Agora, o Congresso que o país tem é aquele lá. E incrível que aquele Congresso é assim eleito pelo povo. Cada bandido, canalha, ladrão, e está cheio lá dentro, que está lá, foi eleito com voto direto popular. Alguém, na hora da eleição, em vez de sair na rua e lutar pelos companheiros que têm coerência, história de luta, proposta,
não foi. Ou, na hora da eleição, aquele candidato que aparece mais no outdoor, que dá a camiseta, promessa, etc., acaba levando. Infelizmente, esse é o retrato. Aquilo ali é o resultado de um plebiscito onde o povo elegeu. Por sinal, o Inocêncio está 20 anos lá sendo eleito pelo povo. 20 anos. Então, eu acho que a gente precisa realmente passar por essa experiência para poder mudar. Quer dizer, a minha expectativa é que no próximo eleição a gente possa de fato renovar o Congresso. Agora, o incrível também é o seguinte, que esse Congresso trocaram 63% dos deputados e continua muito parecido com o anterior. Por sinal, o anterior nem votou as diretas, né? Esse aqui pelo menos votou, de 84, nem as diretas votou. Esse aqui pelo menos votou impeachment, está melhorando. Mas eu acho que dá para a gente avançar mais se tiver trabalho, construção do partido, etc. Agora, quando que a gente tem chance lá dentro? Quando há mobilização popular e pressão do povo. Aí nós temos condição de negociar. O PT só tem 35 deputados em 503, mas quando tem uma pressão de fora para dentro, as condições de votação e de negociação são muito mais favoráveis e a gente tem condições. Agora, por que eu acho que a gente tem que trabalhar o tema da revisão? Porque quem vai decidir se tem revisão ou não é a maioria do Congresso. Portanto, a chance de ter revisão é muito grande hoje, na minha avaliação. Daí a importância de a gente sair na frente, alertar a opinião pública, começar um processo de mobilização para ter força na hora da decisão e ter condições de impedir que passe o trator em cima dos direitos sociais, como eu diria que é uma tendência hoje predominante no seio do empresariado. E aí vai pegar a previdência social, a aposentadoria, estabilidade, salário, jornada de trabalho, o diabo. Eu li o capítulo para vocês, eu não li todo não, são vários artigos, cai tudo. É simples, é uma votação só e você derruba. Por isso a importância da gente estar impedindo que isso aconteça e propondo alternativas. Sobre a questão do imposto único, olha, a estrutura tributária do país está muito deformada, cada vez que a receita ia caindo, esse